Gênesis 18. Depois apareceu o Senhor a Abraão, junto aos carvalhos de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, olhou, eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se em terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. E trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe: Faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou o queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está ali na tenda. E um deles lhe disse: Certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: Terei ainda de leite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu: Não é assim, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Então os homens, virando seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. E chegando-se Abraão, disse: Destruirás também o justo com o ímpio?
Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Tornou-lhe Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei, se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40. Mais uma vez assentiu: por causa dos 40 não farei. Disse Abraão: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. Disse Abraão: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. De novo assentiu: não o farei, se achar ali 30. Tornou Abraão: eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. Respondeu-lhe: por causa dos 20 não a destruirei. Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor: por causa dos 10 não a destruirei. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Depois apareceu o Senhor a Abraão, junto aos cavalos de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. E trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe: faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda. E disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou o queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele.
Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: não me ri, porque ela teve medo. Ao que ele respondeu: não é assim, por que te riste? E levantaram-se aqueles homens dali, olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Então os homens, virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. E chegando-se Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti, não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Tornou-lhe Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu-lhe: não a destruirei se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, mais uma vez assentiu: por causa dos 40 não farei. Disse Abraão: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. De novo assentiu: não farei se achar ali 30. Tornou Abraão: eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. Respondeu-lhe: por causa dos 20 não a destruirei. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10. Ainda assentiu o Senhor: por causa dos 10 não a destruirei. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Glória a Deus. Mais uma vez eu volto a falar: a paz e a graça do Senhor. A graça do Senhor está sobre a minha vida. Deus deseja que a graça dele esteja sobre tua vida. Você que está ouvindo esta passagem, Deus disse que abençoaria as famílias da terra através de Abraão. Pela fé em Jesus Cristo, que pisou a cabeça da serpente, morreu, Deus o ressuscitou e levou ao céu ao terceiro dia. Jesus disse que vem buscar a sua igreja no arrebatamento. Portanto,
A Bíblia é a verdade, é mais que a verdade, é a pura verdade. Ela é precisa. É um livro que descreve de várias formas. Livros que você precisa compreender, que não é por nossa causa, mas é pelo amor do Senhor por nós. O Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo que aquele não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, fique atento, pois o Senhor é Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, Deus Pai ordenou a homens de diversas eras, diversas idades, diversas classes sociais escrevessem a palavra dele para que nós tivéssemos um norte a seguir, porque o homem caiu da graça quando pecou no jardim do Éden. Deus escreveu a Bíblia Sagrada e ordenou os homens, pela inteligência e sabedoria, que organizasse o que foi escrito ao longo de milênios. Em épocas diferentes, por homens diferentes, a Bíblia foi escrita, mas supervisionada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é a palavra de Deus. E Jesus disse: aqueles que não creem na palavra já estão condenados, porque Ele é a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Essa leitura edifica minha alma diária e eu estou compartilhando no YouTube para que você seja edificado e você desperte da morte e saia para que o Senhor possa iluminar a tua vida. O livro da Bíblia está organizado de uma forma sistemática que Deus supervisionou para que o homem organizasse. Nós temos o Pentateuco, onde se encontra o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Olhe como a Bíblia está organizada, foi supervisionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos os livros históricos. Nós temos o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Nós temos os livros poéticos, o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E nós temos também os profetas maiores, que é o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Também existem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E existe também o período interbíblico, que terminou com o Antigo Testamento, né? Deus cessa aquela aliança e inicia uma nova aliança através de Jesus Cristo, o Novo Testamento. Em torno de 400 a 430 anos, Deus deixou de falar a Israel. Por isso que é chamado período interbíblico, porque Deus não falava. A palavra do Senhor foi cessada no meio do estado de Israel, que é uma nação criada por Deus. Ok? Depois veio os evangelhos, através de Jesus Cristo, evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois, os Atos dos Apóstolos. Em seguida, as epístolas paulinas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito e Filemão. E as epístolas gerais, que foram os Hebreus, Tiago, Pedro, João, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E por fim, Apocalipse de João. Finalizando, eu estou deixando claro que Deus deixou esse livro para que nós, as nações, tivéssemos um norte, uma direção. Portanto, fique atento à palavra do Senhor. Está se cumprindo, nós estamos nos últimos dias, no tempo do cumprimento das últimas profecias. Elas estão aí às portas, os sinais estão às portas.
Eu venho falando nos vídeos e continuarei falando através da palavra do Senhor, porque é o nosso norte. Temos que nos submeter, mesmo contra a vontade, diariamente, ler a palavra de Deus. Eu estou lendo e colocando aí para você ficar atento. Leia, não seja um tonto, um tolo. Leia a palavra de Deus, seja sábio. A Bíblia diz que mais nobre é quem lê a palavra de Deus. E procura se inspirar dentro de si, pois o Espírito de Deus está dentro de nós. E aquele que confessa Jesus como único Senhor e Salvador será salvo. E ele disse, o reino de Deus está dentro de nós. E é a pura verdade. Quando nos começamos a alimentar da palavra de Deus, a graça do Senhor começa a vir sobre nós. E vou dizer a verdade, as trevas deixam de ter o poder sobre nós, ainda que sejamos crentes. Porque todo crente fica debaixo das trevas quando ele passa a desprezar a ordenança do Senhor, as ordens do Senhor, que diz, bem-aventurado o homem que lê e medita nas minhas escrituras de dia e de noite, será como a árvore plantada junto de ribeiros de águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Falei isso nos vídeos que eu vinha trazendo reflexões, que eu voltarei a trazer reflexões em breve. Então, siga, não durma. Estamos no tempo onde as pessoas têm que se arrepender e se voltar para Deus, focar todas as suas energias para Deus. O mundo está trabalhando de uma forma poderosíssima para que haja distração e esfriamento da fé. Então, você que está aí me ouvindo, acorde, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus é que diz isso. E alguém precisa abrir, como Isaías dizia, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui como Isaías, falando da palavra de Deus. Tudo que está aí é a palavra de Deus. E tudo vai se cumprir. Bom que estejamos sendo cobertos debaixo da graça de Deus, que é em Jesus Cristo. Se você quiser estar fora da graça de Deus, você vai estar debaixo da desgraça. Então, dois caminhos, a graça e a desgraça. Escolha a graça em Jesus Cristo, que você vai ter uma vida abençoada espiritualmente aqui na terra e materialmente, naquilo que o Senhor vê necessidade para ti, Ele sabe que a gente precisa, e na eternidade futura. Então, um beijo no coração. Desperte do sono, crente que está lendo, está ouvindo, teve o privilégio de ver até o fim esse vídeo. E não deixe de vê-los, vai animá-lo a ler. Procure tudo que vai fazer animá-lo a ler a palavra. Pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que gostam de falar de Deus, pessoas que gostam de estar perto de Deus. Aproxime-se delas, aproxime-se de tudo que está na internet relacionado a Deus, no que é verdadeiro através da Bíblia, da palavra da verdade. Deus abençoe, porque para que esse vídeo não fique longo. Houve necessidade de falar? Sim. Deus te abençoe em Abraão, em nome de Jesus. Amém.